Esse é o último aviso. E quase ninguém está ouvindo. É exatamente isso que o céu está gritando. Enquanto o mundo finge normalidade, as profecias estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Israel em guerra. Irã ameaçando destruir. Bombas, sirenes, ataques, mísseis. O que parecia tão distante dos nossos noticiários, agora está escancarado na tela, nos jornais, nas redes. Mas o que pouca gente percebe é que tudo isso não é apenas geopolítica, é espiritual, é profético. É cumprimento do que Jesus já alertou há 2000 anos. O que estamos vendo não começou agora. Não é só sobre Israel e Irã. É sobre uma linha de conflitos que se estende há séculos. Guerras, rumores de guerras, nações se levantando contra nações, reinos contra reinos. Tudo isso está nas Escrituras. Tudo isso foi anunciado. Mas o mundo simplesmente não quer ouvir. Está distraído. Está adormecido. Está preocupado com coisas banais. Enquanto o relógio profético acelera. E não se engane. Isso não é teoria da conspiração, não é sensacionalismo. Isso é Bíblia. Quem conhece a palavra sabe. Quando Israel entra em guerra, o mundo inteiro precisa parar e prestar atenção. Porque Israel não é só uma nação qualquer. Israel é o relógio de Deus na terra. E quando esse relógio começa a marcar certos minutos, é sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Se você pensa que isso é só sobre o Oriente Médio, você não entendeu nada. O que está prestes a acontecer vai afetar o mundo inteiro, inclusive a sua vida. E se você não estiver preparado espiritualmente, mentalmente e emocionalmente, talvez você não suporte o que está vindo. E é exatamente por isso que esse vídeo existe, para te acordar, para te alertar e para te preparar. Então já te aviso, fique até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar como tudo isso se conecta às profecias de Ezequiel, Daniel, Apocalipse e as próprias palavras de Jesus em Mateus 24. E mais do que isso, vou te mostrar como se posicionar espiritualmente antes que seja tarde demais. E no final, se você quiser se aprofundar ainda mais, eu vou te apresentar a nossa formação de discípulos. Um treinamento completo para quem quer viver o evangelho genuíno e estar preparado para o que está vindo sobre a terra. Agora, se você tiver coragem, segue comigo, porque esse aviso pode ser o último. Para quem conhece as Escrituras, não há surpresa. O que está acontecendo agora entre Israel e Irã não é apenas mais uma crise política. É parte de um plano antigo, milenar, que já foi escrito com detalhes nas profecias bíblicas. Ezequiel falou, Daniel viu, João descreveu em Apocalipse, e o próprio Jesus alertou. Haverá guerras e rumores de guerras, nações se levantarão contra nações, e muitos olharão, mas não entenderão. O conflito atual é só mais uma peça desse quebra-cabeça profético que se aproxima do seu ápice. O Irã não quer só destruir Israel. O que eles querem é apagar um símbolo espiritual. Porque, goste ou não, Israel representa muito mais do que uma nação no Oriente Médio. Israel representa a aliança de Deus, a prova viva de que as promessas do Senhor são reais e que o relógio profético está avançando, tic-tac, tic-tac, sem parar. E olha, isso não começou agora. Quando você olha para a história recente, já dá para perceber os ensaios do que hoje virou realidade. Você se lembra da Guerra dos 6 Dias, em 1967? Israel, cercado por todos os lados, por nações muito mais fortes, muito mais numerosas, com armamento pesado, e ainda assim, eles venceram. Isso não foi só estratégia militar. Foi mão de Deus. Foi cumprimento de promessa. Foi sobrenatural. E mais uma vez, o mundo assistiu, sem entender o que realmente estava acontecendo. E depois, veio a Guerra do Yom Kippur em 1973. De novo, os inimigos tentaram aniquilar Israel. De novo, fracassaram. Mas o ódio não acabou, porque esse ódio não é natural, é espiritual. É o eco do conflito mais antigo da humanidade, o reino das trevas contra o reino de Deus. E agora, o Irã entra em cena, financiando grupos terroristas, ameaçando publicamente, declarando abertamente o desejo de riscar Israel do mapa. E sabe o que é pior? O mundo inteiro parece assistir isso como se fosse só mais uma manchete de jornal. Mas quem conhece a Bíblia, sabe? Isso é o prelúdio de algo muito maior.
algo que vai estremecer não só o Oriente Médio, mas o mundo inteiro. Se você acha que isso tudo é só coincidência, deixa eu te lembrar de uma profecia que está em Ezequiel 38 e 39. Ali, Deus revelou algo assustador. Uma coalizão de nações se levantaria contra Israel nos últimos dias. E preste atenção nos nomes: Gog, da terra de Magog, que muitos estudiosos identificam como a região da antiga União Soviética, atual Rússia. Junto deles estão Pérsia, que é o Irã, e mais, Cush, que representa partes da África, Puti, que corresponde a regiões do norte da África, Gomer e Togarma, que muitos associam à Turquia e regiões adjacentes. Percebe? Isso não é teoria, isso é Bíblia. E olha o que está acontecendo hoje. Rússia, Irã e Turquia estão cada vez mais alinhados politicamente, economicamente e militarmente. Enquanto isso, o mundo finge que é só diplomacia. Mas quem lê a Bíblia entende. É o cenário perfeito para a guerra de Gog e Magog, que está cada vez mais no horizonte. O Irã, que na Bíblia ainda é chamado de Pérsia, nunca escondeu seu ódio. Eles não querem apenas destruir Israel. Eles querem apagar qualquer vestígio da aliança de Deus com seu povo. E ao lado deles, Rússia e China se aproximam, desafiando o Ocidente, enfraquecendo alianças, promovendo desestabilização e se preparando aos poucos para um cenário global que nenhum analista político consegue explicar, mas que a Bíblia já explicou há milênios. E mais, não se engane achando que isso está longe de você, porque o que está acontecendo lá no Oriente Médio é como um terremoto no mundo espiritual. Cada movimento, cada ameaça, cada bomba lançada, cada aliança feita, tudo isso ecoa no relógio de Deus. O fim não é uma teoria distante. O fim está se desenhando, peça por peça, bem diante dos nossos olhos. O próprio Jesus disse em Mateus 24: Quando ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, isso é só o começo. E quem não estiver atento, quem não estiver preparado espiritualmente, vai ser pego de surpresa, exatamente como Satanás quer. Enquanto os olhos do mundo estão presos nas bombas, nas ameaças e nas manchetes, existe um colapso ainda mais perigoso acontecendo: o colapso espiritual e moral da humanidade. Porque ao mesmo tempo em que as nações se preparam para a guerra, o coração das pessoas está cada vez mais longe de Deus. E isso não é por acaso. É parte do mesmo plano. É uma estratégia orquestrada pelo próprio inferno. Olhe à sua volta. Nunca foi tão fácil ver a degeneração dos valores. Famílias destruídas. Geração que já nasce sem referência de certo e errado. Escolas que ensinam tudo, menos princípios. Governos que aprovam leis que afrontam diretamente aquilo que Deus estabeleceu. Igrejas que deveriam ser baluartes da verdade, mas que hoje se tornaram palcos de vaidade. Centros de entretenimento, negociantes da fé e cúmplices do sistema que Satanás levantou. E sabe qual é o problema? Muitos cristãos estão completamente adormecidos. Estão tão ocupados com seus próprios interesses, tão distraídos com as seduções desse mundo, que simplesmente não percebem que o relógio espiritual está batendo forte e que o tempo da graça está chegando no seu limite. A Bíblia já dizia em 2 Timóteo 3: Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E se você ler todo esse capítulo, vai perceber que é uma descrição exata da sociedade que vivemos hoje, e não para por aí. O próprio Jesus avisou em Mateus 24 que, antes do fim, haveria uma grande apostasia. Ou seja, muitos que se dizem cristãos, muitos que estão dentro das igrejas, vão esfriar na fé, vão se corromper, vão se dobrar diante do sistema e simplesmente vão abandonar a verdade. E é isso que já está acontecendo. Enquanto Israel e Irã trocam ameaças e mísseis, enquanto as alianças proféticas se formam, milhões estão completamente cegos. Não percebem que estão sendo levados, aos poucos,
para um caminho de destruição, tanto física quanto espiritual. E o diabo sorri, porque ele sabe que o plano está funcionando. E enquanto tudo isso se desenrola, há um detalhe que poucos estão percebendo. Cada crise, cada guerra, cada colapso econômico, cada movimento geopolítico está preparando o terreno para uma figura específica, o anticristo. E se você acha que isso é teoria da conspiração, então talvez nunca tenha lido sua Bíblia com atenção, porque o próprio Jesus, Paulo, João e os profetas já deixaram claro que um líder mundial surgirá, e ele vai parecer no início a solução perfeita. Sabe por quê? Porque o caos gera desespero, e o desespero faz as pessoas aceitarem qualquer coisa, qualquer governo, qualquer líder, desde que ele prometa segurança, paz e estabilidade. E é exatamente aí que a armadilha se fecha. Quando o mundo estiver sufocado pela ameaça de uma guerra global, com Israel no centro desse furacão, com as economias colapsando, com o medo dominando as nações, as pessoas vão implorar por alguém que traga ordem ao caos. E sabe o que é mais assustador? O palco já está montado. Olhe para as alianças que estão se formando. Veja a aproximação entre potências que antes eram rivais. Observe como as instituições globais, a mídia, os bancos e os sistemas de controle estão cada vez mais integrados, digitalizados, centralizados. Isso não é evolução. Isso é preparação. E o que a Bíblia diz? Que quando disserem paz e segurança, virá repentina destruição. Porque essa paz será falsa. Será uma armadilha montada pelo próprio inferno, disfarçada de diplomacia, progresso e estabilidade. E enquanto milhões aplaudem, celebram e se rendem, poucos estarão discernindo que, por trás desse teatro, está nascendo o maior engano que a humanidade já viu. E aqui vai um choque de realidade. Se você não está firmado na palavra, se você não tem vida no espírito, se você não entende os tempos que estamos vivendo, você corre sério risco de ser enganado. Porque o engano que está vindo não é simples, não é fácil de perceber. Ele será revestido de bondade, de humanidade, de discursos bonitos, de soluções incríveis e até de aparente espiritualidade. Por isso, cada bomba que explode, cada ameaça que é feita entre Israel, Irã, Rússia, China, Estados Unidos, não é só mais uma crise. É Deus permitindo que os selos da profecia sejam rompidos, um a um, até que o mundo perceba, mesmo que seja tarde demais, que o tempo acabou. E agora vem talvez a parte mais desconfortável de toda essa verdade. O maior problema não está lá fora. Está dentro da igreja. Sim, dentro das igrejas que se dizem cristãs, dentro dos templos cheios de gente, mas vazios da presença. Satanás percebeu que não precisava mais destruir a igreja de fora para dentro. Ele decidiu corroê-la de dentro para fora. E está funcionando. Hoje, muitos púlpitos já não pregam mais arrependimento. Já não se fala mais de pecado, de inferno, de juízo. O discurso foi trocado por autoajuda, prosperidade, coaching e mensagens de conforto emocional. Enquanto isso, milhões de crentes estão caminhando a passos largos para a condenação eterna, achando que estão no caminho certo, porque alguém lhes disse que Deus só quer vê-los felizes. E sabe o que é pior? Tem muita gente que já percebeu que algo está errado, que a superficialidade tomou conta, que a frieza espiritual invadiu os corações, que a oração virou protocolo, que o jejum foi esquecido, que a leitura da Bíblia foi substituída por reels, séries e horas nas redes sociais. Mas, mesmo percebendo, muitos continuam fingindo que está tudo bem. Só que não. Está. O mundo espiritual está em guerra. E quem não se posicionar agora será simplesmente esmagado pelos acontecimentos que vêm pela frente. Porque não é exagero dizer, o tempo da graça está fechando, as profecias estão se cumprindo, as peças estão no tabuleiro, e a cada dia que passa, o sistema do anticristo se fortalece, enquanto milhares de cristãos seguem distraídos, brincando de ser igreja. E aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Deus não vai tolerar uma igreja morna. A própria palavra diz em Apocalipse 3,16: Porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
É pesado? É, mas é real. Porque o que está em jogo aqui não é só uma religião, não é só uma doutrina, é a sua eternidade. Enquanto Israel e Irã caminham para o confronto, enquanto o relógio profético dispara, enquanto o sistema global se alinha para a chegada do anticristo, você precisa decidir de que lado está. Porque em breve não haverá mais tempo para decidir. O tempo será de colheita, e quem não tiver plantado vida com Deus vai colher morte. A verdade é que esse pode ser o último aviso. E eu não falo isso da boca para fora, nem para te assustar. Falo porque, se você olhar ao seu redor, se olhar para a palavra e se olhar no espelho, você vai perceber. Deus está gritando com essa geração, mas quase ninguém está ouvindo. As nações estão em ebulição. O Oriente Médio é só um reflexo do que está vindo para o mundo inteiro. A guerra física já começou, a guerra espiritual nunca parou. E a pergunta que fica é: onde você vai estar quando as trombetas começarem a soar? Onde vai estar quando o céu se rasgar e o Rei dos Reis descer para buscar aqueles que foram fiéis? Porque uma coisa é certa: não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para viver de aparência. Não dá mais para ignorar os sinais, fingir que está tudo bem, frequentar um culto aqui, outro ali, enquanto seu coração está longe, mergulhado na frieza, no pecado escondido e na falsa segurança de uma religiosidade vazia. Deus hoje está te chamando, está te sacudindo, está te dizendo: acorda, eu te dei tempo, eu te avisei, eu te mostrei. E agora, o que você vai fazer? Porque o tempo da indecisão acabou. Ou você se posiciona, ou será engolido pela correnteza desse mundo. Ou você se santifica, ou será seduzido pelo sistema que já prepara o caminho do anticristo. Por isso, eu te digo com temor e responsabilidade: volte para Deus. Se arrependa. Rasgue o seu coração diante dele. Abandone o pecado. Abandone a vida dupla. Abandone essa mornidão que só te afasta da presença. Busque a palavra. Ore como nunca. Viva como quem entende que está nos últimos capítulos da história da humanidade, porque o céu está de portas abertas, mas elas não vão ficar abertas para sempre. E se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva nesse canal. Aqui você não vai encontrar mensagens para massagear o seu ego. Aqui é confronto, é Bíblia pura, é chamado ao arrependimento. E fica até o final, porque na descrição desse vídeo tem um link de um treinamento que pode transformar a sua caminhada espiritual. É a formação de discípulos, um conteúdo criado para capacitar cristãos fiéis a representarem o Evangelho em todas as áreas da vida. Porque o mundo precisa, e Deus está te chamando. Que o Senhor te desperte, antes que seja tarde.